Você lembra da falta de oxigênio lá no Amazonas? Você lembra que ocorreu aquela catástrofe que muitas pessoas morreram porque acabou o oxigênio lá na pandemia e não tinha oxigênio em lugar nenhum e não tinha jeito e o governo federal Bolsonaro demorou a agir até que enviou, a Venezuela também enviou oxigênio. Pois é, uma família entrou na justiça lá e a justiça condenou o Estado da Amazônia, Amazônia não, Amazonas, o Estado do Amazonas, o município de Manaus, que é a capital, e a União. Condenou os três poderes, as três entidades federativas, a indenizar a família que perdeu um ente em decorrência da falta de oxigênio. Eles vão ter que indenizar a família em quase 1,5 milhão, 1,4 milhão Isso vai abrir um precedente para todas as outras famílias. Cabe recurso, André? Cabe. Mas é muito importante já essa decisão, que mostra que, de fato, de verdade, foi uma falha muito grande dos governos estadual, municipal e federal, viu? Em decorrência da pandemia e que não adotou as medidas necessárias. E nós sabemos que os estados negacionistas, que tinha governadores negacionistas, e os municípios que tinham prefeitos negacionistas, todos se sentiam legitimados a, de certa forma, serem omissos nas suas atividades, no sentido de evitar mortes em decorrência da pandemia. Mas eles se sentiam legitimados em não agir. Por quê? Porque Bolsonaro tinha essa postura. E Bolsonaro, na esfera federativa da União, maior, dava o exemplo, e um péssimo exemplo. Qual exemplo? Que não é exemplo. Foi negacionista, foi omisso, fez chacota com as famílias e com as pessoas, imitando, não só uma vez, por mais de uma vez, pessoas sem ar, e agiu de forma muito morosa, muito lenta na compra de vacinas. Inclusive, o pessoal da vacina tem isso na COVID, na CPI da Covid-19, uma das empresas que estava ali para vender as vacinas, disse que a enrolação de se comprar as vacinas foi porque estavam querendo propina, R$ 1 na compra de cada vacina. Isso está na mão de quem, Andréia? Do que você está falando? Eu estou falando de tudo aquilo que está ali em objeto de investigação e que está no gabinete da ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que quem vai assumir dia 22 de fevereiro vai ser quem? Flávio Dino. É uma das situações que Flávio Dino vai ter que enfrentar, viu? Essa situação da pandemia, em que se pede o indiciamento de Bolsonaro por 9 crimes, só a questão da pandemia. Fora as outras situações, como das joias, falsificação do cartão de vacina, interferência na Polícia Federal, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, as barras de ouro do Ministério do MEC, inclusive o ex-ministro do MEC envolvido em toda essa situação, só foi liberado há pouco tempo e responde a esse processo, em que está envolvido pastores, algumas prefeituras, alguns prefeitos, em que havia propinagem com barra de ouro ali, usando o Ministério da Educação, em toda essa situação. E Bolsonaro também está no bojo de toda essa situação, viu? Então, infelizmente, meu querido, minha querida, nós tivemos um desgoverno muito grande, muito grande. Mas, felizmente, existe a justiça. É morosa? É, mas nós chegaremos a uma resolução de tudo isso, e o ano de 2024 será muito importante, até porque Augusto Aras, o ex-procurador-geral da República, Lindouro Araújo, que ficou conhecido e que ficarão na história do Ministério Público Federal como os engavetadores, deixaram Bolsonaro fazer tudo o que fez e aprontar tudo o que aprontou, sem ser chamada a sua responsabilidade em nenhum momento. Logo se tornou essa
essa coisa grande, essa coisa sem controle, que desembocou no 8 de janeiro, em que com certeza será um dos inquéritos policiais que se tornará em processo criminal em que Bolsonaro será o cabeça, como autor intelectual dessa situação, não é? Até porque, segundo Mauro Cid, quem barrou Bolsonaro? Você lembra? Quem barrou Bolsonaro no golpe foi o general Freire Gomes, que disse em uma reunião para ele mudar de assunto, para ele não falar sobre mais sobre a questão de golpe, senão ele ia ter que prender ele, o presidente. O coronel disse que ia prender o presidente Bolsonaro se ele continuasse com a conversa de tentativa de golpe. Isso tudo delatado pelo ex-ajudante-ordem de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. E isso, meu querido, é só um tico-tico assim, ó, que a gente sabe, fora tudo aquilo que a Polícia Federal sabe. Mas uma situação que eu entendo que será um divisor de águas também em toda essa investigação em relação à responsabilização dos atos de Bolsonaro que incorreriam em crime, é isso aqui, ó. Os celulares de Frederico Vassef. A Polícia Federal apreendeu, através de busca e apreensão, 4 celulares de Frederico Vassef. E a busca e apreensão de Frederico Vassef perdurou por 4 dias, porque a Polícia Federal não conseguia encontrá-lo e nem os seus celulares. Até que conseguiu prender 2 celulares com ele, apreender, num restaurante que ele estava, e um outro celular no seu apartamento, e um outro celular escondido dentro de um carro com a placa, sem placa, estacionado numa vaga de idoso e o celular lá dentro. E Frederico Vassef conseguiu parar a Polícia Federal durante alguns meses em relação à investigação e toda essa situação desses celulares, porque ele usou a sua prerrogativa enquanto advogado para que a polícia não tivesse o direito de vasculhar os seus celulares sem a presença de um representante da OAB. E o representante da OAB só conseguiu estar presente quando, André? Você não vai acreditar. Em agosto foi apreendido os celulares de Frederico Vassef. Frederico Vassef não deu a senha de nenhum deles. Primeiro obstáculo, a Polícia Federal teve que quebrar as senhas para conseguir entrar. Conseguiu. Quando conseguiu, começou a tirar as informações. Mais de 1 tera de áudios, vídeos e documentos nos celulares de Frederico Vassef. E tinha um celular, que esse que era o mais escondido, que dizem que era para contato direto com Bolsonaro e a família de Bolsonaro. E a Polícia Federal, então, só começou a perícia, de fato e de verdade, por causa desse embaraço ou obstáculo colocado pela OAB, e é uma prerrogativa dele, enquanto advogado, de Frederico Vassef, só em outubro. Só em outubro. E eu acredito que está sendo concluído agora toda a perícia dos celulares de Frederico Vassef, que tinha mais de 1 tera de documentos, vídeos, áudios, etc e tal. Por isso que eu digo, meu querido, se tem alguém que está em pânico hoje, é Bolsonaro e quem deve e que agiu junto com ele. Por quê? Estamos em recesso judicial, recesso parlamentar, etc e tal. E tudo vai voltar no final de janeiro para início de fevereiro. E Paulo Gonet, que substituiu Augusto Aras, o passador de pano, que enfim o Ministério Público Federal ficou livre dele, não é? Paulo Gonet, segundo informações, já pegou os inquéritos e já está estudando todos, para saber se de fato e de verdade tem os indícios probatórios necessários para a abertura dos processos criminais pertinentes e o pedido de diligências que, caso ele venha entender ser necessário, tome. Como, por exemplo, a busca e apreensão, quebra de sigilos e pedido de prisão preventiva. Entende? Então, início de fevereiro, vai ter gente desesperada, morrendo de medo do toque
toque, toque. Toque, toque de quem, Andréa? Da Polícia Federal. Porque não terá mais a blindagem de Augusto Aras. Não terá. Terá um novo Procurador-Geral da República, que, inclusive, vou dar a minha opinião particular. Você vai especular, André? Não. Eu vou dar a minha opinião particular. E olha aqui, ó. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Minha opinião particular. Paulo Gonet, que é o novo Procurador-Geral da República, que entrou no lugar do Augusto Aras, um engavetador, eu acredito que ele esteja alinhado com os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente alinhado com o ministro Alexandre de Moraes. O que significa dizer isso, André? Estar alinhado, pelo amor de Deus. Significa dizer que Paulo Gonet quer a justiça, quer que haja a reprimenda estatal para os atos e fatos que forem de fato e de verdade ensejados como condutas típicas, ou seja, crimes, até para que haja o caráter pedagógico, especialmente para todos os golpistas. Porque se não houver essa atividade judicante de forma especializada, no sentido de se fazer justiça em relação aos golpistas, leia-se, especialmente em relação aos financiadores, aos líderes religiosos e aos cabeças, deputados, senadores e ex-presidentes responsáveis, eles voltarão. E voltarão mais organizados e mais violentos para uma nova tentativa de golpe. Por quê? Não dá nada. Se a justiça não der a resposta estatal necessária, vão aprontar de novo. E, infelizmente, eles terão nas mãos um grupo de massa de manobra que ainda são manipulados, lamentavelmente. Aqueles que hoje estão pagando sua pena de 3 a 17 anos, o bucha de canhão, que foi usado, manipulado como um marionete, levado para o fronte e hoje tem uns na papuda e outras na colmeia. Enquanto os mandantes e autores e incitadores de fato e de verdade, nesse momento, deve estar tomando a sua Heineken e comendo a sua picanha de R$ 39,90 que papai Lula organizou. Entende? Então, meu querido, a justiça virá. E o cenário mudou. E, para além disso, eu não posso deixar de comentar. Flávio Dino. Flávio Dino é uma pessoa extremamente capacitada e altamente compromissada com a democracia e com a defesa do respeito à Constituição Federal. Já o era antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ele assume a postura de guardião da Constituição Federal. Logo, ele também vai contribuir e acredito que esteja alinhado com Alexandre de Moraes e Paulo Gonet junto nessa cena. Logo, a decisão já está tomada. Qual decisão, Andréia? Haverá a reparação à Constituição Federal. Nós tivemos um presidente da República golpista, que propagou o golpismo desde antes mesmo de ser eleito. E ele é o grande responsável, o maior responsável. E vai pagar por esse crime e pelos outros crimes. Tudo está andando e caminhando para esse fim. E nós sempre falamos aqui, não é? Não é vingança. Nós não precisamos de vingança. Vingança é coisa de bárbaro, não é? É coisa de gente não civilizada, não urbanizada, não é? Nós queremos reparação, que é o quê? A justiça. Na questão da pandemia, na questão do tudo jóia, na questão do cartão de vacina, na questão do ato do dia 8 de janeiro. Inclusive, o governo vai fazer um grande evento no dia 8 de janeiro. André? Agora,
ratificando, confirmando que a democracia venceu. A democracia venceu e mais do que isso, a democracia hoje está mais forte e mais preparada para lidar com golpistas. Com certeza, entende? E muitas pessoas dentro desse ambiente de golpismo, vou falar de mim, eu percebi vários movimentos em que eu posso dizer para você, exemplo, de 100 golpistas, vamos colocar 100 golpistas, 90 são manipulados, são marionetes, são usados e manipulados. São aqueles, não é? Tocados. Os outros 10, desses outros 10 que sobrou dos 100, são os cabeças. Desses cabeças, 6 são líderes religiosos, que não estão preocupados em pregar o cristianismo e que fazem do púlpito de adoração palanquete de politicagem da mais rasteira. Por quê? Tem algum interesse político e de toma lá da cá. São os mercenários da fé. Os outros 4 dos 10 que sobrou são políticos. São. Desses 4, um é extremista. Os outros 3 são oportunistas, que vão aproveitar a onda, aproveitar, se eleger, se reeleger, e depois tira o seu da reta e volta à política normal. É aquele que os extremistas estão achando que estão usando, mas na verdade são eles que estão usando os extremistas que usam a galera dos 90. Você entendeu, meu querido? A maioria são oportunistas no meio da liderança. E a massa são aqueles manipulados, os usados e levados, grande parte por mercenários da fé. Em que o grupo dos 10 está ganhando alguma coisa, tem trocas ali. E os 90 estão sendo tocados. E ganha o quê, Andréia? Papuda e colmeia, como está acontecendo agora com aqueles que foram presos em decorrência do dia 8 de janeiro. Entende? E hoje existe todo um sistema de segurança, porque é, tem que ter, né, gente? Tem que ter, lógico, tem que ter, só que tem um porém. Não vai ter besta que vai tentar nada por agora, pelo menos, não é? E não tentarão mais se houver a reprimenda estatal que eu disse que tem que ter, não é? É. Agora, tem gente aí, e eu vou falar, eu não vou mentir, eu não vou mentir, não vou esconder. Eu acredito que Tarcísio de Freitas vai ser candidato a presidente da República. E ele vai usar Bolsonaro. Só que Bolsonaro vai achar que vai usar ele. Mas é ele que vai usar Bolsonaro, como já usou. Porque Tarcísio de Freitas não é extremista, ele é oportunista e sabe aproveitar as brechas dessa loucura bolsonarista. Falta de caráter? Com certeza, mas ele sabe aproveitar. E ele vai usar Bolsonaro, e Bolsonaro vai achar que ele que vai estar usando Tarcísio, é Tarcísio que vai usar Bolsonaro. Porque Bolsonaro está inelegível e só em 2030 que ele vai poder voltar. E depois que tiver tudo acertado, tudo se encaixa e Bolsonaro vai ficando isolado a cada dia mais. Enquanto Bolsonaro não tiver o capital político, ele será usado. E Bolsonaro acha que ele que usa. Não, hoje não. Hoje não é mais assim. É Bolsonaro que é usado. Aí até em decorrência disso, eu acho que tem os preços por detrás, sabe? Das maracutaia. Você acha que Bolsonaro não vai vender o capital político dele agora em 2026? Vai. E ele vai apoiar de graça? Que dia que Bolsonaro apoiou alguém de graça? Hã? Ai, ai. Nem o pobre coitado lascado que tá lá na papuda lá,
E na colmeia, Bolsonaro teve coragem de ir lá, pôs o povo lá e abandonou o povo. E tem povo ainda que apoia Bolsonaro. Aí não tem jeito não. Aí é só chorando mesmo, porque aí não tem jeito não, viu? Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Enquanto eles estão nessa loucura, o Brasil está avançando. E que bom, porque Lula tem que dar essa resposta à sociedade para acabar de vez com o bolsonarismo. E os três representantes maiores da extrema-direita hoje, na América do Sul e um pouquinho da América do Norte, um tantão, Donald Trump vai para a cadeia, Bolsonaro vai para a cadeia e Milei vai sair do cargo de presidente. Milei não dura um ano. E se brincar, a depender do que ele fizer na presidência, vai para o xilindró também. E por quê, Andréia? Porque a democracia não leva desaforo e a democracia não tolera ditadores vinhos patéticos e ridículos como os três. Entendeu? É simples assim. E nós vamos ver juntos. E eu vou estar aqui para mostrar, para falar, para comentar. E você, que é resistência junto comigo, curte e compartilha. Não é? Só para encerrar aqui, vamos ver de novo? Porque tem gente que chegou agora. Então vamos ver de novo aqui, ó, para encerrar. Vamos ver junto. Vai lá. Cortou 60% da farmácia popular, cortou 95% da habitação, cortou 45% do tratamento de câncer. A quarta maior inflação do mundo, salário mínimo sem reajuste real em 4 anos, deu o menor reajuste do salário, R$ 6 em 2020, colocou o Brasil no mapa da fome. Corrupção, caso de barras de ouro do MEC, 51 imóveis compro com dinheiro vivo. Corrupção na compra de Viagras pelas Forças Armadas, facilitou a compra de armas pelo tráfico, 100 anos de sigilo, facilitou o desmatamento na Amazônia, sucateou o IBAMA e debochou de vítimas da Covid-19. O que mais? Vai ter, só que vai ser na papuda, porque não volta para a política mais não. Vai trabalhar como cabo eleitoral, enquanto tem capital político. Mas no poder, meu querido, Deus nos deu o livramento e não volta não. 2030 já vai estar no xilindró. E a pessoa, quando é condenada e é presa, é considerada inelegível e perde os seus direitos políticos também, viu? Aí o gado morre, né? Aí não. Aí eles ficam com raiva de mim. Mas a gente não vai mentir, ué. A gente não vai mentir. É verdade. Se a pessoa é presa, ela perde tem os direitos políticos suspensos. E a inelegibilidade é uma consequência, entendeu? Então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, que tudo já está decidido. E a decisão maior é: a justiça será feita. 2024 é o ano da colheita. Você querendo ou não, gostando ou não, Bolsonaro vai para a cadeia. Isso é justiça. Meu querido, curte a live, compartilha para que o YouTube possa indicar para mais pessoas, tá bom? Nós somos o quê? Resistência. O que eu comentaria? Eu colocaria assim, ó, deixa eu pensar. Eu falei tanta coisa, eu nem sei o que eu falaria. É, mas você sabe. Depois que eu falei tudo, agora é você que vai falar, né? Eu, mas não, você que falei. Dê seu comentário, que ele é importante. Eu não abro mão do seu comentário, tá bom? Curte, compartilha. Até amanhã, se Deus quiser. Nós somos resistência. Quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora. E mimimi, não. Não, ainda não. Mas tá tudo bem, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau.